Bem-vindos ao Colunistas ao Vivo, um programa de meio-dia do seu canal Causa Operária TV, 24 horas no ar. Na nossa coluna de hoje, queremos tratar de um tema da maior importância que traz importantes lições para a luta dos explorados brasileiros, em particular da sua esquerda. As eleições presidenciais no Equador, um país vizinho, onde a direita, depois de um golpe em que o presidente eleito, com o apoio do candidato do ex-presidente e candidato da esquerda nacionalista, Rafael Correa, traiu não só a esquerda, mas como todo o povo equatoriano, adotando uma política de aliança com o imperialismo, com Donald Trump, e impondo ao país toda uma política de tipo neoliberal, de violentos ataques à população trabalhadora e explorada do Equador. Bom, nesse momento, as eleições presidenciais realizadas no último final de semana estão a pouco para concluir aí a apuração, faltando menos de 5% dos votos para serem apurados, e se confirmou a passagem para o segundo turno das eleições do candidato Andrés Araúz, que na realidade com quase cerca de 99% dos votos apurados, já detinha 32,09% dos votos, coisa de mais de 2.600.000 votos. Em 19 das 25 províncias daquele país, a apuração já havia sido concluída, e se nesse momento, quando fazemos essa coluna, havia um impasse de quem seria o concorrente de Andrés Araúz, do candidato apoiado por Rafael Correa, no segundo turno das eleições. Uma vez que o candidato indígena e ecossocialista Yaco Pérez detinha 20,06% dos votos, e logo colado nele aparecia o banqueiro Guilherme Lasso, o candidato apoiado pela direita golpista, com 19,63%. Esse impasse em torno do segundo turno expressa a divisão da burguesia equatoriana em torno de quem deve disputar, quem deve enfrentar o candidato com maior apoio popular, não por um apoio próprio, uma vez que a esquerda no Equador adotou uma posição que vem se tornando comum nos países da América Latina, em que se procura evitar um enfrentamento mais direto com a direita, não lançando seus candidatos principais, mas substitutos, como aconteceu na Argentina, na Bolívia, e como um setor da esquerda brasileira, da direita, dos setores mais direitistas dessa esquerda, defende que seja feito também no Brasil, onde querem que não seja lançado como candidato o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, mas um Rega 3, um candidato mais dócil, palatável ao regime político, e que seja aceito pelos golpistas como um candidato. Como expressão dessa crise e da divisão da burguesia, na eleição equatoriana, também aparece já em quarto lugar, mas muito próximo dos segundo e terceiro colocados, Javier Hervas, que tinha ainda nesse momento da apuração dos votos, aparece com cerca de 16% dos votos. Bom, o candidato que aparece à frente, em segundo lugar, e como mais cotado para disputar com o candidato do partido da Frente Nacionalista, liderada pelo Correa, é um indigenista, uma espécie de candidato, um indígena, um ecossocialista, uma espécie de candidato do PSOL, Yaco Pérez, um candidato da esquerda pequena burguesa neoliberal, que já disse em vários momentos que era melhor um banqueiro no governo do que o candidato nacionalista, fazendo coro com a direita, dizendo que o candidato nacionalista seria um candidato comunista. Sua campanha esteve baseada, entre outros aspectos secundários de oposição ao atual governo,
na denúncia de corrupção dos governos anteriores da esquerda nacionalista, numa política em tudo muito semelhante adotada por determinados setores da esquerda aqui no Brasil, que procuraram tirar proveito da campanha reacionária da direita contra o PT para crescer eleitoralmente. Bom, a situação no Equador apresenta um quadro muito importante, porque é uma clara tendência em que todos esses setores, independente da classificação de um ou outro candidato, seja o candidato da pequena burguesia ecossocialista, neoliberal, seja o candidato apoiado pela direita para o segundo turno, esses setores tendem a estabelecer uma enorme frente, né, apoiada pelo imperialismo, para impedir a vitória do candidato apoiado por Rafael Correa. Fica claro que no Equador se estabelece uma grande frente ampla para tentar impedir uma derrota eleitoral do golpe. Também no Equador, destacamos o fato de que se enfrenta a um claro enfrentamento, né, entre os setores de oposição que lutaram, que quase colocaram abaixo o governo de Lenin Moreno, o governo traidor e ultra-reacionário de Lenin Moreno, que obrigou, em determinado momento, foi obrigado a transferir a capital do país para tentar manter aí o controle sobre a situação. A esquerda nacionalista evitou um enfrentamento, um combate, não apoiou as mobilizações para derrubar o governo, e agora se coloca em uma situação em que, sem um enfrentamento, sem uma mobilização popular, o segundo turno tende a preparar aí grandes manobras, grandes golpes, farsas e manipulações para evitar uma vitória do candidato da esquerda. Os próximos passos, a situação atual e os próximos passos no Equador oferecem para nós brasileiros e para todo o povo latino-americano um exemplo muito claro da perspectiva geral do imperialismo para enfrentar a situação. Procurar impor candidatos supostamente de oposição aos regimes carcomidos em decomposição da direita pró-imperialista e golpista em nosso continente como uma alternativa para evitar a vitória da esquerda. Contra essa política, é preciso impulsionar a luta da população, o enfrentamento nas ruas contra o regime golpistas, pelas reivindicações dos trabalhadores e pela unidade da esquerda em torno de uma política de mobilização, que no Brasil se expressa claramente na defesa da restituição dos direitos políticos do ex-presidente Lula, a favor da convocação de eleições gerais. Fora Bolsonaro, Dória e todos os golpistas. Eleições gerais e Lula presidente. Um abraço e até o próximo programa.